Devemos estocar alimento para o tempo do fim? Muitas pessoas perguntam, como cristãos, devemos armazenar alimentos para os tempos difíceis? Isso demonstra prudência ou falta de fé? Esse tema gera debates, medo e até extremismos. Alguns vivem despreocupados, enquanto outros entram em pânico tentando sobreviver ao futuro. Mas o que a Bíblia realmente ensina? O tempo do fim terá crises reais. A Bíblia não esconde que os últimos dias seriam marcados por dificuldades. Jesus disse: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Isso está descrito em Mateus 24, versículo 7. A fome aparece claramente nas profecias. Em Apocalipse, vemos cenários de escassez econômica e controle sobre compra e venda, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal. Apocalipse 13, versículo 17. Isso mostra que haverá tempos difíceis envolvendo alimento, economia e sobrevivência. Mas a pergunta é: como o cristão deve agir diante disso? A Bíblia condena a prudência? Não, de forma alguma. A Bíblia elogia a prudência equilibrada. José no Egito, um exemplo de preparo. Deus revelou a José que viriam 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. José então armazenou alimento durante os anos bons, durante os anos das vacas gordas, das espigas. Ajuntem toda a comida destes bons anos e guardem o trigo. Gênesis 41. E isso salvou muitas vidas. Ou seja, preparação não é pecado. Existe diferença entre prudência e medo? Aqui está o ponto central. Uma coisa é ter organização, evitar desperdícios, possuir reservas básicas, cuidar da família. Outra coisa é viver em pânico, confiar mais no estoque do que em Deus, transformar sobrevivência em idolatria. Jesus ensinou: não andeis ansiosos pelo dia de amanhã. Mateus capítulo 6, versículo 34. O problema não é guardar alimento. O problema é quando o coração é dominado pelo medo. O exemplo da formiga. Preste atenção. Provérbios traz uma lição poderosa. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, no verão, prepara o seu pão. Provérbios 6, versículo 6 até o 8. A formiga se prepara antes da crise chegar. Isso revela sabedoria, disciplina, responsabilidade. Deus não aprova irresponsabilidade espiritual disfarçada de fé. Há pessoas que dizem: Deus proverá, mas vivem sem prudência, sem planejamento e sem responsabilidade. Fé verdadeira não elimina sabedoria. O perigo do extremismo. Hoje existem muitos conteúdos gerando terror, bunkers, paranoia, obsessão pelo colapso mundial, acumulação desesperada. Alguns chegam ao ponto de abandonar completamente a vida normal por medo do futuro. Mas Jesus nunca mandou seus discípulos viverem aterrorizados. Ele disse: não se turbe o vosso coração. João 14, versículo 1. O cristão deve estar vigilante, preparado espiritualmente, mas cheio de paz. O maior preparo não é material. Muitos podem ter depósitos cheios, mas o coração vazio de Deus. A Bíblia mostra que o preparo espiritual é superior ao material. As virgens prudentes na parábola das 10 virgens, o problema não era a comida, era azeite. O azeite representa a vigilância espiritual, intimidade com Deus e perseverança. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25, versículo 13. O maior perigo dos últimos dias não será apenas a fome física, será a frieza espiritual. Deus também sustenta sobrenaturalmente. A Bíblia mostra inúmeros casos onde Deus sustentou o seu povo. Elias sendo alimentado por corvos, Israel recebendo maná no deserto, a multiplicação dos pães, a viúva da farinha e do azeite. Isso nos ensina: nossa confiança final não está em recursos humanos, mas sim em Deus. O estoque pode acabar, mas o Senhor continua sendo o provedor. Então, o cristão deve estocar? A resposta equilibrada é:
Sim, com prudência, mas não com desespero. Ter uma organização, água, alimentos básicos, remédios essenciais, responsabilidade financeira, não é errado. O erro começa quando o medo controla a sua vida, a esperança sai de Cristo, o coração vira escravo da ansiedade. Aí sim está o erro. O que devemos estocar mais? Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, versículo 6. Palavra de Deus, porque virá tempo em que muitos procurarão a verdade e não encontrarão. Oração. Quem não aprende a buscar Deus em tempos de paz, terá dificuldade em tempos difíceis. Comunhão. Nos últimos dias, muitos esfriarão na fé. Precisamos fortalecer uns aos outros. O maior sinal dos últimos dias. O maior sinal não é inflação, nem guerras, nem escassez. O maior sinal é o afastamento de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mateus 24, versículo 12. O verdadeiro preparo para o fim não começa na dispensa, começa no altar, na busca a Deus. Devemos agir com prudência, sabedoria, responsabilidade, mas sem paranoia, tá? Sem paranoia. O cristão não vive dominado pelo medo do amanhã. Vivemos pela fé em Cristo. Se dias difíceis vierem, Deus continuará sendo fiel. Se houver escassez, Deus continuará sendo o nosso sustento. Se o mundo entrar em caos, Cristo continuará reinando. Talvez você esteja preocupado com o futuro, com crises, com guerras, economia ou escassez. Mas hoje Deus te chama para algo maior. Não apenas preparar a sua casa, mas preparar a sua alma, porque de nada adianta sobreviver fisicamente e estar longe de Deus espiritualmente. Busque ao Senhor enquanto há tempo, fortaleça a sua fé, permaneça firme na palavra e lembre-se, o verdadeiro abrigo nos últimos dias não será um estoque, será a presença de Deus na sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa mensagem com quem precisa se fortalecer e se preparar espiritualmente. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. O like também é muito importante para a plataforma entender que o conteúdo é relevante. Assuntos assim, sobre a palavra de Deus, Bíblia Sagrada, finais dos tempos, costumam ter aí uma não recomendação da plataforma, infelizmente, né? Quando se fala da verdade, do amor de Deus, parece que as coisas não fluem por aqui. Mas o seu like, o seu compartilhamento faz com que a gente fure essa bolha e o nosso conteúdo vá a mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus, um forte abraço. Tchau, tchau.